Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Lamentações de Jeremias, capítulo de número 5, versículo 19, 20, 21. Vamos ler também o versículo de número 22. A palavra do Senhor nos diz assim: Tu, Senhor, permaneces eternamente, e o teu trono de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Versículo 22, por que nos rejeitarias totalmente? Por que te enfurecerias contra nós em tão grande maneira? Amém? Prezados queridos irmãos e irmãs, ao olharmos para o livro das Lamentações de Jeremias, nós encontramos Jeremias trazendo a exposição, a situação em que se encontrava a nação de Israel. É um período em que a nação está, podemos dizer, afastada, distanciada da presença de Deus. Eles haviam mergulhado por outros caminhos, e o que restava agora eram os lamentos. A geração está debaixo de um jugo. Eu digo um jugo dos adversários. Eles se tornaram uma presa fácil. Se nós olharmos o livro de Jeremias e Lamentações, nós vamos perceber que Jeremias foi o profeta em que pregou por diversas vezes em meio às lágrimas. Em meio às lágrimas ele pregava, transmitia a palavra profética, a palavra do Senhor. Se dermos uma olhada com cuidado em toda a trajetória de Jeremias, olhando no início do seu ministério, nós vamos perceber que Deus chama Jeremias. E ao chamar Deus Jeremias, ao Deus chamar-lhe para o ministério, a Bíblia diz em Jeremias, capítulo de número 1, especificamente no versículo de número 5, Jeremias ele falou que era como uma criança, ou era uma criança, se considera, melhor dizendo, como uma criança. E Deus diz a Jeremias para ele não dizer que era uma criança, porque antes que ele fosse formado no ventre, Deus diz assim: eu te conheci, antes que saísse da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Perceba que na continuidade, no capítulo 1 de Jeremias, no desenrolar do texto, Deus disse que colocaria as palavras dele na boca de Jeremias. Dá a entender que o profeta, em todos os momentos, ele teria a proteção de Deus. Deus estaria com ele em todo o tempo, todos os momentos. Mas quando nós damos uma continuidade na história de Jeremias, estudando, nós vamos encontrar Jeremias sendo colocado no calabouço. O que é calabouço? Calabouço, o lugar da escuridão, solidão. Jeremias é preso, Jeremias é colocado na solitária. E agora o que quer dizer disto? Um homem que é chamado por Deus, que Deus coloca na sua boca as suas palavras. Deus promete colocar em sua boca as suas palavras, palavra de Deus. E agora ele está no calabouço. Isto significa que Deus nos escolhendo, Deus prometendo a nós um
chamado ou uma trajetória ministerial, nos separando para uma obra, nós não estamos isentos a passar por momentos difíceis na nossa vida. A hora por outra entrarmos num momento de solidão, às vezes enfrentarmos o calabouço, passarmos por momentos solitários, mas isto não interfere na chamada de Deus para nós. O que Deus revela para Jeremias é que ele havia vencido a maior guerra. Já diz o grande psicólogo Augusto Cury que a maior guerra em que nós enfrentamos não é as guerras diárias em que são travadas na nossa trajetória, em que nós enfrentamos no nosso dia a dia. A maior guerra foi na luta pela vida. Milhares e milhares de irmãozinhos estavam à sua frente. Quem sabe você estava sendo o último da fila, mas o Senhor soprou e trouxe você à existência. Quando Ele te trouxe à existência, já estava carimbado para você estar aqui adorando Ele hoje na beleza da santidade dele. Já estava registrado, marcado para você estar aqui hoje na presença dele. Já estava marcado para você ser alguém existente nesta era, em que o Senhor pode contar, em que o Senhor o chamou para ser destaque em uma geração. Ainda na introdução deste sermão, eu quero fazer aqui uma aplicação. De repente, não vou usar a palavra talvez, mas eu uso de repente. Você veio a esta casa nesta ocasião, quem sabe cabisbaixo, desanimado ou desanimada por algumas circunstâncias em que acontecem na sua vida. Mas eu venho na autoridade do Espírito Santo dizer para você: isto não interfere no chamado que Deus fez para a sua vida. Isto não interfere na chamada que Deus outorgou para a sua vida, para você. Quem concorda comigo e pode adorar Jesus? Agora veja a trajetória de Jeremias, é olhar para a nação de Israel e ver a nação meio que destruída. Eles estão com as suas mentalidades corrompidas. Eles estão afastados da presença de Deus. E nos primeiros versículos do capítulo de número 5, nos primeiros versículos do capítulo 5, a Bíblia deixa claro para nós. Nos primeiros versículos do capítulo 5, nós encontramos eles fazendo um apelo ao Senhor. Eles estão em uma situação terrível e eles começam a apelar para Deus. E a palavra é no versículo de número 1: lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considera e olha para o nosso opróbrio. Quer dizer, olha para o nosso fracasso, olha para a nossa desgraça, olha para a nossa derrota. Opróbrio quer dizer derrota. Eles estavam se sentindo derrotados. Aí eles dizem: olha para o nosso opróbrio. Versículo 2: a nossa herdade passou a estranho, e as nossas casas a forasteiros. Quer dizer, eles fracassaram na presença do Senhor e acabaram entrando em derrota, em fracasso. Quando eles entram em fracasso, eles são entregues nas mãos dos adversários. Os adversários vêm para o seu território, e agora quem habita nas suas casas são os adversários. Eles até plantam,
mas o alimento, o pão que eles colhiam, a semente, ela era, de certa maneira, dividida como aniversário, de maneira tal, que eles chegaram a dizer no versículo de número 4, a nossa água por dinheiro a bebemos, porque vem a nossa, porque por preço vem a nossa lenha. A própria fonte, ou melhor, a fonte era deles, mas eles tinham que comprar da sua própria fonte. Os adversários invadiram as suas propriedades, invadiram os seus territórios. Veja o preço do pecado. Olha o tamanho da consequência ou das consequências do pecado. Cair em fraqueza espiritual é muito perigoso. Nós precisamos estar na presença de Deus diariamente. Quando nós caímos, ou quando alguém cai em fracasso, ele se torna vulnerável ao adversário. A nação judaica, ela se torna vulnerável ao adversário. Agora eles têm que comprar a água da sua própria cisterna, porque os adversários tomaram o seu território. Quando nós estamos na presença de Deus, a gente passa por fracasso, mas não permanece no fracasso. A gente enfrenta as lutas, mas não permanece na luta, porque Deus, o Deus que está conosco, sempre nos dá o privilégio de vencer a luta, sempre nos dá o privilégio de vencer a batalha, sempre nos dá o privilégio de vencermos as circunstâncias. A melhor coisa é estar na presença de Deus. A nação judaica se torna vulnerável. No versículo de número 3 ele diz assim: órfãos somos sem pai, nossas mães são como viúvas. Quer dizer, eles se sentem órfãos, eles não têm quem o proteja, eles não têm quem os livre dos adversários. Olhando para o capítulo 5, nós podemos fazer duas divisões no capítulo 5 das Lamentações de Jeremias. A primeira é apelo. Eu estou trazendo de forma introdutória ao coração dos irmãos o apelo em que é feito ao Senhor. A segunda é confiança, melhor dizendo, é confissão e confiança. Eles fazem uma confissão com confiança ao Senhor. E a terceira parte é a única esperança. Agora veja bem, nós ainda estamos falando do apelo em que eles fizeram. Aí ele diz assim, no versículo de número 5: os nossos perseguidores estão sobre os nossos pescoços, estamos cansados e não temos descanso. Olha, eles vão trabalhar tanto para os adversários, para os inimigos, eles se tornam escravos dos adversários. Quando alguém está na presença de Deus, cheio da graça de Deus, na unção do Espírito de Deus, ele não é escravo do inimigo. Agora, quando alguém sai da presença de Deus, deixa a presença de Deus de lado, ele se torna escravo do inimigo. Os jovens de Judá, eles se tornam agora escravo dos adversários. O adversário agora faz deles escravo, porque os pais haviam sido presos. Os pais não tiveram como se defender, porque o pecado reinava. Eles deixaram de lado a presença de Deus. Ei, nunca deixe a presença de Deus. Nunca
nunca abandone a presença de Deus. Seja cheio da graça de Deus, seja cheio da presença de Deus. Ande na unção do Espírito Santo, assim o Senhor os livrará de todo mal, assim o Senhor os guardará. Aleluia! Salomão, entendendo disso, ele disse assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Salomão sabia o valor que tem alguém ter as vestes brancas, andar em pureza na presença de Deus. Salomão sabia o valor que tem em alguém andar na unção do Espírito Santo. Ele sabia o valor que tem em alguém andar na unção do Espírito Santo. Do versículo 6 até o verso 6, ao versículo 6 ao versículo de número 18, aqui fala da confissão. Primeiro eles fazem um apelo ao Senhor. Eles trazem diante da presença de Deus os relatos do que eles estavam passando. E agora eles começam a confessar. A Bíblia diz que quem confessa e deixa alcança misericórdia. Quem está entendendo o que eu estou falando? A Bíblia diz que quem confessa e deixa alcança misericórdia. Por favor, não me entenda como alguém que veio aqui para doutrinar ninguém, porque você tem um pastor que doutrina você. Mas vou falar uma coisa aqui. Os nossos dias são dias em que muitas pessoas não priorizam a confissão de pecados. O diabo tem trabalhado de uma forma diferente no século 21. Como o diabo tem trabalhado? Colocado na mente das pessoas para elas pecar e ficar quietinho, sem confessar. Colocado na mente das pessoas que não tem nada a ver, que tudo que é normal não tem problema. Colocado na mente das pessoas que a misericórdia de Deus, a graça vai te salvar, sem que você confesse seus atos pecaminosos. Isto é muito perigoso, é muito arriscado. É perigoso Jesus voltar e muitas pessoas ficarem. A Bíblia diz que quem confessa e deixa, abandona o pecado, alcança misericórdia. Há pessoas que permanecem pecando, esperando mais uma oportunidade para que ele venha se consertar. E coloca o pecado embaixo do tapete, a camufla. É muito perigoso não confessar o pecado diante do sacerdote que Deus colocou para reger a sua igreja, o seu povo. E diante de Deus é muito perigoso achar que a situação vai ser resolvida. Pecado só é resolvido quando há confissão. Pecado não apaga com o tempo. Pecado apaga com confissão e renúncia, deixando os prazeres carnais, abandonando o pecado. Sim, aí apaga para a glória de Deus. Quando alguém confessa o pecado, deixa o pecado, a misericórdia de Deus chega, sara as feridas, purifica as vestes para a glória de Deus. Quem está entendendo a mensagem pode adorar a Jesus. Perceba, eles fazem um apelo, depois eles fazem uma confissão. Aí eles começam a confessar ao Senhor. Aí ele diz assim, no versículo 10:
Nossa pele se enegreceu como um forno por causa do ardor da fome. O adversário levou todo o pão deles, levou todo o alimento. O adversário se tornou para eles, ele chegou a dizer, como espada aguda, afiada no deserto. Veja a situação, se torna como uma espada afiada no deserto. E agora eles confessam a fome, e por causa da dor que eles estavam enfrentando, o corpo começa a se queimar de febre. Eles estão confessando a situação em que eles estão. Eles confessam para o Senhor que estão em uma situação difícil, a ponto de sentir febre, dor no seu corpo, a ponto de sentir febre. Nós sabemos que toda febre, ela é gerada de uma infecção. É gerada de uma infecção. Eles começam a sentir infecções no seu corpo. Aí eles fazem uma confissão com confiança ao Senhor. Aí ele diz assim: forçaram as nossas mulheres em Sião, as virgens na cidade de Judá. Sião era a capital da adoração. Sião é a capital da adoração. E eles, os adversários, invadiram Sião, abusaram das mulheres, fizeram das jovens escravas. Que situação dolorosa para a nação de Judá. Aos jovens obrigaram a morrer. É o que falei, do apelo. Eu acabei falando para os irmãos que eles obrigam os jovens a se tornarem escravos deles. Eles colocam tanta lenha nos ombros dos jovens que eles atropelavam com o peso da lenha que eles carregavam. Os velhos já não têm assento à porta, os jovens já não cantam. Quer dizer, os velhos não tinham prioridades mais. Os velhos não tinham mais o direito de se assentar na cadeia de conselheiro. Os jovens não tinham mais ânimo para cantar. Eles não tinham mais ânimo para cantar. Mas veja bem, no versículo de número 15 diz assim: cessou o gozo de nosso coração, converteu-se em lamentações a nossa dança. Em vez deles se alegrar, agora eles só lamentavam. Mas no texto em que nós lemos, no versículo de número 19, diz assim: tu, Senhor, permanece eternamente, o teu trono de geração em geração. O mesmo povo que apela, o mesmo povo que confessa, é o mesmo povo que exalta, é o mesmo povo que acredita, é o mesmo povo que confia, é o mesmo povo que está colocando em seu Deus a confiança. Ele diz assim: tu, Senhor, permaneces eternamente, e o teu trono de geração em geração, de geração em geração, o teu trono é o trono celestial. O que eles estão dizendo é: nós fomos sacudidos aqui na terra, nossos territórios foram invadidos, mas o teu trono permanece para sempre. Aleluia. Você pode enfrentar situações difíceis aqui na terra, pode, mas tem uma coisa: o trono de Deus é para sempre, é para sempre. E todas as vezes que nós nos voltarmos para Ele, Ele está pronto para nos atender. Ele está pronto para nos atender. Aleluia. Eles trilham para a única esperança. A esperança é o Senhor, o Senhor. No versículo 20: por que te esqueceria de nós para sempre? Por que nos desampararia por tanto tempo? Perceba que parece que eles estão perguntando algo para Deus, mas na verdade eles não estão perguntando, eles estão clamando a Deus em forma de súplica.
no original, no nosso idioma, é estranho esse tipo de colocação e nem é uma lamentação. Mas no hebraico, no original, não é estranho. Era comum fazer uma lamentação em forma interrogatória. Eles permanecem fazendo um lamento em forma de interrogação. Eles continuam lamentando a Deus em forma de lamento. Então, em lamento, eles fazem uma pergunta: por que te esqueceria de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Aí o versículo 21: converte-nos, Senhor. Aqui é um ponto importante. Até para nós nos convertermos, nós precisamos da presença do Senhor. Ninguém consegue se converter a Deus sem a presença de Deus. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Restaura-nos a Ti. O único que pode restaurar-nos ao Senhor, restaurar-nos, é Deus. Deus nos restaura. Sabe por quê? Porque a sua personalidade, ou uma das personalidades de Deus, é restaurar. Deus restaura. Ele tem uma personalidade, uma das suas personalidades especiais é restaurar. Nesta tarde, o Espírito Santo me diz que é tarde de restauração. Eu sei que ontem vocês tiveram a presença de Deus de forma real, de manhã também, mas o Espírito de Deus está dizendo que continua nesta tarde com o objetivo de restaurar. Deus tem esta personalidade especial, ou uma das personalidades, que é a restauração. Ele te trouxe aqui nesta ocasião para restaurar os tempos perdidos, para restaurar os tempos em que você passou, em que você acha que foram perdidos, que se perderam no decorrer dos anos que passaram, e você acha que não tem mais nenhum valor. O Espírito Santo está dizendo: eu te trouxe aqui para te restaurar. Eu te trouxe a este lugar para te restaurar. Quem concorda com esta palavra e pode glorificar a Deus? Deus é perito em ajuntar os pedaços. Israel está só os pedaços. Eles estão quebrados. Depois de um momento de fracasso, não há quem não fique só os pedaços. E Deus é perito em ajuntar pedaços. Deus ajunta pedaços. Deus ajunta pedaços. Deus volta pedaços. Deus faz de novo. Deus coloca as coisas no lugar outra vez. Deus te trouxe aqui nesta tarde para juntar os cacos, os pedaços. Há pessoas aqui que estão mergulhadas em uma solidão profunda, e Deus trouxe você aqui para juntar os pedaços. Ele está dizendo que quer te refazer outra vez. Feche os teus olhos e começa a adorar Jesus. Ele está dizendo que te trouxe aqui para te refazer outra vez. Esta festa, este congresso é para ficar marcado na sua memória. Ele te trouxe aqui para te refazer outra vez. Quando nós falamos de juntar os pedaços, o que dizer de Jacó quando está atravessando o vale de Jaboque? Sai manco, mas sai restaurado para a glória de Deus. Todas as vezes que Deus tem um encontro com alguém, fica uma marca para a glória do seu nome. A marca é para ser vista diante dos homens. Você vai sair daqui hoje marcada para a glória de Deus. A prova de que Deus te trouxe aqui para juntar os pedaços.
Tem pessoas aqui que estão passando por um momento de rejeição. É Deus que está falando comigo para dizer para você: momento de rejeição. Você tem se sentido só os pedaços, mas Ele te trouxe aqui para te restaurar. Ele está dizendo para você que Ele é teu amigo, que Ele está contigo neste projeto. Ele está contigo neste projeto. Ele te trouxe aqui para te restaurar, te restaurar, te restaurar. Deus é perito em juntar pedaços. Levante sua mãozinha por alguns segundos e comece a adorar Jesus, enquanto eu libero uma palavra profética para você. Na tua saúde, haja restauração agora. Recebe. Quem precisa de restauração na saúde, receba agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, recebe agora restauração na saúde. Agora, quem precisa de restauração no casamento, recebe agora em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Jovens que têm andado solitários, estão precisando de uma restauração na sua vida sentimental. Recebe esta palavra agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba a restauração na sua vida sentimental. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o suicídio não vai reinar na tua vida. Em nome de Jesus, você não vai tocar na frente aquele projeto maligno. Recebe esta palavra agora, em nome de Jesus. Receba, receba em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, restauração na vida sentimental, restauração na vida conjugal, restauração na saúde. Agora receba a restauração na vida ministerial. Receba, 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 receba. Pai, como sinal de que alguém está restaurando, eu quero ouvir alaridos de línguas estranhas aqui agora, em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Quem tem línguas estranhas, fale com ele agora no idioma celestial. No idioma celestial, tem gente falando ali, tem gente falando, tem confirmação de Deus aqui, tem confirmação de Deus aqui. Deus está restaurando. Sancho me dejas, para el canto de la sube me defas, Shai na subicaias, Alai onda te faz navegando levedeias. Deus te trouxe aqui para avivar os teus dias, como os dias antigos, como os dias do passado, para que voltemos, para que voltemos, para que voltemos a Ele de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. Não há melhor do que uma renovação de coração, de entendimento, uma renovação na alma. Uma renovação na alma. A Bíblia diz no segundo livro de Reis, no capítulo de número 23, no versículo de número 25, a Bíblia diz que o rei Ezequias, ele se converteu ao Senhor. E a Bíblia chega a dizer que não há ninguém, nenhum rei antes de Ezequias, e nem depois, que amou tanto o Senhor igual a Ele, a ponto de banir todos os feiticeiros, de mandar quebrar todos os altares, os altares dos deuses, da idolatria. Ele o tirou. Ele coloca o seu coração voltado exclusivamente para Deus.
a sua alma voltada exclusivamente a Deus. Eu fico analisando quando eu olho a história de Ezequias, um rei que se converte a Deus com toda a sua alma, com todo o seu coração e com todas as suas forças, diz a Bíblia. Fazendo a comparação com Salomão, Salomão foi um rei que foi exaltado em glórias, em sabedoria, em diálogos, palavras. Mas Ezequias se destaca por amar a Deus de coração, alma e com todas as suas forças. Precisamos nos voltarmos a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e de todas as nossas forças. Um certo escriba chegou para Jesus e perguntou o que fazer para herdar a vida eterna. Jesus disse: ama o Senhor de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças, de todo o teu coração e com todas as tuas forças. Ama ao Senhor, ama ao Senhor, ama ao Senhor. Para nós termos o nosso tempo renovado, os nossos dias renovados como antigamente, nós precisamos olhar alguns personagens de antigamente. Exemplo, Ezequias. Ele se voltou para Deus de corpo, alma e espírito. Ele adorou a Deus com todas as suas forças. Nós precisamos nos voltar a Deus com todas as nossas forças. Nós estamos vivendo a época da escassez. Qual é a escassez? A escassez da adoração com sinceridade. Mas eu louvo a Deus porque estou pregando para uma quantidade de pessoas que adoram a Deus com sinceridade, que extraem a sua adoração a Deus, uma adoração sincera, consegue adorar a Deus com sinceridade. Ezequias se volta a Deus de coração. Em Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo de número 5, nós encontramos também Moisés alertando o povo a adorar a Deus com todo o seu coração, com todo o seu sentimento e com todas as suas forças. Adorar a Deus com todas as nossas forças é aproveitar este momento de juventude para fazer alguma coisa para Ele. Salomão, entendendo disto, ele disse no capítulo 12 de Eclesiastes: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias de canseira e fadiga, e tu venhas dizer: neles não tenho contentamento algum. É porque quando a gente chegar à nossa velhice, nós não teremos mais a mesma força da juventude. É claro que nós precisamos unir a força com a experiência. Os jovens não conseguirão ir à frente sem a força, a experiência dos idosos. A força dos jovens não vai ser um sucesso se não houver a experiência dos idosos aplicada na força dos jovens. Mas o Senhor, Ele quer que nós aproveitemos a nossa força, o momento de juventude, para fazer alguma coisa para Ele. Jovem, Deus te trouxe aqui nesta tarde para te alertar. Levanta os teus pés. Deixa de estar mergulhado um longo tempo na internet, olhando o que não deve, porque se ficar só olhando a mensagem, estudando, tudo bem, mas a maioria não é assim. Para de ficar mergulhado nos enganos deste mundo, se volta para a palavra de Deus. É hora de voltar a buscar a presença de Deus com toda a força. É hora de voltar a mergulhar na oração.
joelho, colocar o rosto no pó, mergulhar na presença de Deus. Aleluia! Me lembro do meu período de solteiro, quando eu tinha meus 20 e poucos anos de idade. Quantas vezes eu dormi na igreja buscando a presença de Deus? Quantas vezes eu me encontrei deitado e jogado no piso da igreja, dormindo nos braços do Pai. Aleluia! Dormindo nos braços do Pai. Nos braços do Pai. Agora ele diz assim: renova os nossos dias como dantes. Dantes quer dizer antigamente. A súplica deles é que Deus trouxesse um renovo no meio deles. Eles estão decididos a receber de renovo. Eles se jogam nos braços de Deus. Eles se derramam na presença de Deus. E eles dizem assim: renova os nossos dias como antigamente, ou como os de antigamente. Eles estão lembrando do tempo de Moisés. Eles se recordam do tempo em que Israel tinha a presença de Deus, mesmo estando no deserto. Mas à noite eles tinham uma coluna de fogo, e durante o dia eles tinham uma nuvem para os livrar do sol causticante. Eles se recordam, se voltam para os dias anteriores, quando Israel está no deserto, e mesmo faltando pão, mas Deus manda o maná para eles se alimentarem. Eles se lembram dos dias anteriores, quando Israel está diante do mar vermelho, quando Deus endurece o coração de Faraó e vem contra eles 600 carros de guerra, 50.000 cavaleiros, 200.000 homens de infantaria, 200.000 soldados armados contra a nação de Israel. Eles olham e se acham cercados. E agora Moisés clama ao Senhor. Quando ele clama, a voz do Senhor é: Moisés, o que tens na mão? Ele diz: um cajado. Deus diz: é esta ferramenta que eu vou usar para livrar o meu povo. A Bíblia diz que Moisés se levanta e diz assim: olhai e vede o livramento que o Senhor vos dará hoje, e nunca mais vocês verão os egípcios para sempre. Eles se lembram que Deus abre o mar para Israel atravessar até enxuto. Eles estão se recordando dos dias anteriores, e eles começam a clamar, dizendo: renova os nossos dias como antigamente. Traz de volta a tua presença em nosso meio, como tu trouxeste nos dias anteriores. Renova os nossos dias, Senhor. Nós não conseguiremos viver sem a tua presença. Nós somos dependentes da tua presença. Nós precisamos da tua presença, Senhor. Renova os nossos dias. Renova os nossos dias. Trago agora a conclusão desta mensagem, fazendo uma aplicação para os nossos dias. Nós estamos vivendo uma fase difícil. Nós estamos vivendo a época em que nós estamos nos perguntando como será a próxima geração. Como vai ser? Como é a próxima geração? Nós estamos vivendo uma geração de pessoas que a paciência é pouca. Nós estamos vivendo a geração do alto nível de ansiedade. Nós estamos vivendo a geração em que não tem paciências mais para mergulhar nos livros de pesquisas, para buscar no mais profundo oceano. Nós estamos vivendo a fase de uma geração
em que é a geração miojo que quer tudo no momento, a geração que está mergulhando facilmente na depressão. Mas o clamor do profeta nesta tarde, o clamor da igreja é: renova os nossos dias como antigamente. 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 Senhor, traz em nossos dias o avivamento em que Tu trouxeste em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, o revestimento com o Espírito Santo. Renova os nossos jovens, que eles sejam cheios do Espírito Santo e que aconteça um movimento extraordinário através desta nova geração que dá continuidade. Esta geração que dá continuidade ao reino de Deus, que sejam cheios do Espírito Santo. Quem está entendendo a mensagem pode adorar Jesus. Quem está entendendo a mensagem pode glorificar a Deus. Renova os nossos dias, por favor. Só tem como haver uma expansão do reino de Deus de forma extraordinária é pelo poder do Espírito Santo. Os apóstolos, eles não tinham os meios de comunicação que nós temos hoje. Eles não tinham a internet, eles não tinham uma televisão, mas eles eram cheios do Espírito Santo. E a igreja cresceu de forma extraordinária no período da igreja primitiva. Agora, porque a igreja cresceu na unção do Espírito Santo, na graça de Deus, os doentes eram curados, os paralíticos voltavam para casa levando suas camas nas costas, os mortos eram ressuscitados, as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, com o Espírito Santo, com o Espírito Santo. O nosso clamor nesta tarde é que Deus venha renovar os nossos dias como antigamente. Aleluia, aleluia. Quem deseja um renovo aqui, feche os seus olhos e começa a buscar agora. Quem ainda não é batizado com o Espírito Santo e deseja ser batizado com o Espírito Santo, feche os teus olhos e começa a buscar agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, nós te imploramos agora, nós te pedimos que a nossa oração passe o primeiro céu, o segundo céu, e adentre ao terceiro céu com um cheiro suave, Senhor. Adentre ao terceiro céu com um cheiro suave, e que chegue agora como resposta dos céus, do teu trono para esta igreja, para jovens que estão aqui precisando de um renovo. Senhor, traz um renovo agora, em nome de Jesus. Esses que precisam ser batizados com o Espírito Santo, Senhor, batiza-os agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja batizado agora. Seja batizado agora. Seja renovado agora. Seja cheio da presença de Deus agora, 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 agora. Mesmo sentadinho aí como você está, agora seja batizado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, renova os dias dessas pessoas, ó Pai. Renova os nossos dias como antigamente. O Senhor não trouxe esse tema por acaso ao coração do pastor, ao coração da irmã. Eu creio que o Senhor trouxe com um propósito, o propósito de que essas pessoas sairão desta festa com seus dias renovados para a glória de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito de Deus tocou em meu coração agora para dizer para você
Você está com uma dúvida no seu pensamento, no seu sentimento, achando que Deus não vai derramar da graça dele sobre a tua vida, por causa de algumas situações que vêm acontecendo na sua vida. Se coloca de pé, por favor. Eu estou te pedindo, no nome de Jesus, coloca de pé. Você que está achando que Deus não vai derramar da graça dele na sua vida, por causa de algumas circunstâncias que você vem enfrentando na sua trajetória, o Espírito de Deus repete para você. Ele quer te restaurar nesta tarde. Ele quer te renovar nesta tarde. Ele quer te encher da graça dele. Judá foi restaurada. Quem estava vendendo água da sua própria, ou comprando água da sua própria fonte, desculpa-me por favor, quem estava comprando água da sua própria fonte, agora tem liberdade de ir até a fonte. Quem estava sendo escravo do adversário, agora está com autoridade para repeli-lo. Aleluia. Tem gente entendendo o mistério. Agora está com autoridade para repelir, para expulsar o adversário. Quem estava atropelando agora com os peixes de lenha, agora está andando tranquilo, com a medida certa para a glória de Deus, porque Deus o restaurou. Deus deu uma oportunidade nova. Deus restaurou. Deus te trouxe aqui nesta tarde para te restaurar. Coloca a tua mãozinha no peito assim, em nome de Jesus, por favor. Por favor, por favor, por favor. Diga para você mesmo agora. Diga, nunca mais. Nunca mais. Diga mais uma vez, nunca mais vai ter sobre os meus ombros um peso que me faça atropelar. Nunca mais eu vou ter que comprar o acesso para minha própria fonte, porque este acesso o meu Jesus comprou na cruz do Calvário. Chamando suas. Diante desta declaração, você que precisa de um renovo, seja renovado agora. Seja renovada agora em nome de Jesus. Estou ouvindo ali alarido de línguas estranhas. Alarido de línguas estranhas. Pai eterno, Pai das luzes. Ó grande Deus, sublime Pai. Aonde tiver um crente precisando de renovo, renova ele agora. Aonde tiver um crente precisando, uma irmã precisando de renovo, renova ela agora. Agora. Por favor, papai, é um pedido, nós estamos te implorando. O nosso implorar aqui nesta tarde é por renovo. Shreinas lebefasu. Irai de cantalaias, jovens sejam renovados agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a partir de agora, você não será mais escravo do adversário. Não mais. Sabe o que Israel faz? Para ter os dias renovados, eles fazem o seguinte. Eles voltam aos tempos de antigamente. Eu derei canta labassubiras. Escrevinai chofassure. Eu te convido nesta ocasião para fazer o que eu fiz aí aonde você está. Aonde você está, faça isso aqui que eu fiz. Dobra o teu joelho, por favor. Dobra o teu joelho.
Faz isto em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga: Pai, renova o meu coração, renova o meu sentimento, renova a minha alma, Senhor, agora. Diga para Ele, vai, conversa com Ele assim. Se joga nos braços do Pai, agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, este jovem que entrou aqui atribulado, Pai, Aramando, coloca de pé, dá um abraço na pessoa que está do teu lado agora. Cantai-me de força. Glória a Deus. Aleluia. Cheire andai-me noite fez. Charamando reinas. Dá um abraço desta pessoa que está do teu lado. E diga: os nossos dias estão sendo renovados. Estão sendo renovados. Nós teremos grandes resultados para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dê um brado de glória para Jesus. Para Jesus. Quantos estão gratos por ter recebido de Deus o renovo nesta tarde? Levante a sua mão e adore a Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Eu profetizo que você vai contar testemunhos nesta tribuna do que Deus está fazendo nas vossas vidas através deste congresso. Em nome de Jesus, que Deus em Cristo vos abençoe.